Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora presta atenção. Ela ainda não está vendo de forma espiritual. Ela só está vendo de forma física. Mas o que o Salvador está falando é: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. A minha obra é esta, que creia em mim. Fazer a obra sua em prol do Criador é crer nele, e quem crer nele tem uma fonte de água viva dentro da pessoa que crê, que jorra para a vida eterna. É crer no Salvador do jeito que ele nos ensina, beber da água que ele nos dá, e não o sistema religioso ou alguém mais. Vamos em frente, porque agora ela, de forma ainda física, pelo menos passou a se interessar pelo assunto e vai pedir dessa água. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Agora, a mulher samaritana conseguiu enxergar o lado espiritual da coisa. Neste exato momento em que o Salvador faz uma pergunta-chave para ela, os seus olhos se abrem e ela enxerga agora de forma espiritual. E eu te pergunto, o que fez essa mulher, a partir de agora, passar a enxergar de forma espiritual o que o Salvador estava falando desde o princípio da conversa? Seria um espírito de adivinhação que se apossou do Criador, do Salvador, e ele adivinhou a vida dela? Se os líderes religiosos e o sistema religioso te ensinou isso, meu amado, saiba que mais uma das inúmeras vezes, eles, enganados ou não, acabaram te enganando de novo. O Salvador está falando de forma espiritual e a mulher não está entendendo. Agora ele inverte a coisa e fala de forma física, mas a mulher entende de forma espiritual. A grande pergunta é: por quê? Antes dessa resposta, tenho outra, um tanto quanto interessante. Os líderes religiosos que te ensinaram errado essa passagem, ensinaram errado porque embarcaram no erro da Bíblia e não consultaram a Escritura. O nosso Salvador está falando para ela agora de forma material e ela entende de forma espiritual. Por quê? Porque a palavra marido, traduzida para marido, que ele utiliza, e eu quero que você pesquise para ver se não é essa a verdade, é a mesma palavra de outros deuses estranhos. E ele fala para essa mulher agora de forma física: vai chamar seu marido. Não tenho marido. Disse bem, porque teve 5, e agora o que tem não é seu marido. E ela responde: agora sim eu sei que você é alguém especial. Agora ela abriu os olhos espirituais. Por quê? Porque ela entendeu o idioma que ela falava. Olha, ele está falando que eu tive 5 deuses diferentes, que eu adorei a este, aquele outro. Eu adorei tudo enquanto foi Deus pagão, oferecendo sacrifício nos altos. E esse homem está revelando isso. Isso é verdade. Agora, marido, eu tenho, ou tive, mas não é disso que ele está falando, é espiritual. E agora, porque ele falou de coisa que ela entendeu de forma espiritual e seus olhos abriram, agora a pergunta, é claro, dela não é mais no âmbito físico, mas passa a ser no âmbito espiritual. Vamos continuar assistindo e veja se não é isso. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu gostaria de ler na Escritura com você, mais uma vez. Até porque no filme ficou um pedacinho de fora e aqui na Escritura está completo. A partir do momento em que ela reconhece, ou pelo menos se abre à visão espiritual. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe o Salvador: vai, chama o teu marido e vem aqui. Aí ele mudou e foi para o lado físico, e agora ela enxerga de forma espiritual quando ela diz: não tenho marido? Disse-lhe o Salvador: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Adorou no monte, adorou no templo de Salomão, adorou no templo reconstruído por Zorobabel, no templo de Herodes, e agora voltava a adorar no monte de forma errada, adorando o que não é o Criador. Então o que você tem agora, o que você adora nesse monte, não é verdadeiramente o seu Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, entenda, no templo. Não era outro lugar senão no templo. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem no templo adorareis ao Pai. No caso ele falou Jerusalém, ali era o templo. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Agora nós sabemos o que adoramos. Existe um grupo que adora o que não sabe, e outro grupo que sabe o que adora. Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores, chegou a hora de aparecer um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, não samaritanos e judeus, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vamos lá, meu amado, o reino estava dividido desde a época de Jeroboão. De um lado, um grupo que adorava no monte, porque não tinha mais acesso ao templo. Do outro lado, o grupo que adorava no templo. E Salvador disse para aquela mulher: nem no monte e nem no templo, porque são expressões físicas que ocorrem no monte e no templo. Ele está falando, entenda de uma vez por todas, de coisas espirituais. A mulher está entendendo de forma física, e eu pergunto a você: você está entendendo ainda de forma física que deve adorar com expressões humanas e não em espírito, e assim também, por consequência, em verdade? Se você adorar no monte, é um esforço físico de ir ao monte, é um local para fazer atividades humanas, físicas. Se você adora em espírito e em verdade, você não vai em monte nem a templo nenhum, porque a verdadeira adoração não é no templo e nem no monte. Você já viu que monte e templo são locais de buscar deuses pagãos, que na verdade não é o nosso Criador. Aí você pode dizer: não, mas eu posso adorar em qualquer lugar, até mesmo no templo e no monte. Se o Salvador falou nem no templo e nem no monte, então você poderia adorar em qualquer outro, menos no templo e no monte, porque a esses ele foi taxativo e disse: nem no templo, nem no monte, quando ele fala em Jerusalém, porque ele está falando de coisas espirituais. Ou será que não? E ele fala: porque o Pai é espírito, e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura, porque é difícil achar.
quem adora de forma verdadeira, não como aquele povo dividido, que uns não podiam nem ter, não, a maioria não podia nem ter acesso ao templo. Eram proibidos até de tomar água no mesmo copo, até de puxar água do poço no mesmo balde. Ela falou, você não tem balde, porque ele não poderia usar o balde dela, porque ela era imunda. E o jeito desses dois grupos de adorar era o mesmo, no templo ou no monte. E o Salvador, falando de coisas espirituais, disse para ela exatamente, textualmente, que não é para adorar nem no templo e nem no monte. Porque os verdadeiros, cadê os falsos? Você vê quem como falso? O espírita batendo tambor? Não, eles sabem que não estão fazendo nada para o Criador. Você vê quem como falso? Os Hare Krishnas, qualquer outra religião? Não, eles sabem o que estão fazendo. Se você for vasculhar os grupos e buscar dentre esses grupos, onde haja uma divisão de falsos e verdadeiros, você vai ver que são apenas desse grupo, o qual ele falou assim, saia dela, povo meu, que onde o termo eclésia é tirados para fora de quê? Do sistema religioso, como Paulo saiu, como Pedro tirou quase 5.000 pessoas em um só dia com um discurso. Em que local ele fez o discurso? Onde o povo precisava ouvir porque estava sendo enganado. No templo. E é por isso que quase pagaram com as suas vidas. Não acabou ainda. O povo de Israel construiu esse templo como um local de moradia para o Deus Altíssimo. As leis dadas a Moisés pelo próprio Senhor Deus sejam guardadas para sempre na sua casa. E Salomão estava sempre dizendo que aquela era a casa do Criador. Essa história que Salomão inventou por conta própria, já que o Criador nunca lhe pediu uma casa, acabou se perpetuando. E até hoje, o sistema religioso repete que o local onde eles estão, ali, falando um monte de mentira para as pessoas, é a casa do Senhor. Eu não sei de onde eles tiraram essa cópia de templo. Se foi do templo criado para adoração a pagãos, a deuses falsos, durante toda a história da humanidade. Se foi do templo de Salomão, que o próprio Criador profetizou que destruiria, faria ele como fez a Siló. E assim o fez porque o destruiu totalmente, quando Nabucodonosor levou o povo cativo. Eu não sei se eles se espelham no templo de Herodes, aquele que o Salvador entrou lá derrubando tudo. Aquele que nosso Salvador, nele foi afrontado e teve que se esconder dentro dele para não ser morto por aqueles homens terríveis do sistema religioso. Aquele mesmo templo onde fora Judas buscar 30 moedas de prata, o preço que ele recebeu, o valor que ele deu ao homem mais benigno do planeta Terra em todos os tempos, o próprio Filho do Criador. Aquele mesmo templo em que aquele cego havia sido levado para lá para ser interrogado pelos escribas que se assentavam na mesa ou na cadeira de Moisés e que tinham total prazer e honra em dizer que eram servos de Moisés, mas que o Salvador os peitou e disse, vocês não servem a Moisés. Na verdade, eles tinham usurpado o local de Moisés, sendo eles benjamitas e judeus, e não como ordenara a lei de Moisés levitas. O mesmo templo em que o pai e a mãe daquele cego dizia,